Tito começou a pastorear aquela pequena ilha, ele estava ainda em fase de pré-adolescência, era um garoto. Ser pastor naquela época não era como hoje, que lhe dão tantas coisas boas. Ser pastor naquela época não lhe dava direito a ter um carro, a uma casa, não lhe dava direito a ter bens. A igreja era uma igreja menina, estava começando a crescer. Não havia um grande salário, as pessoas faziam por amor. Não bastasse ter este problema, ainda tinha o problema da falta de obreiros. Então sempre que alguém aparecia meio louco, dizendo assim, eu quero ser o Espírito Santo, e catava o indivíduo, então você vai ser, porque nós precisamos de muitos obreiros. Paulo tinha uma trupe de garotos que o acompanhavam para ouvir a sua pregação. Tito era um deles. Tito tinha lá os seus 18 anos, quando foi empossado pastor dessa igreja. Era garoto no corpo, mas as pessoas não podiam olhar para a embalagem dele, porque o conteúdo era um conteúdo de um homem de Deus. Havia ele aprendido aos pés de Paulo. Tito agora estava diante de uma igreja, e Paulo havia ensinado aos seus discípulos, não quero que vocês misturem judaísmo com cristianismo. Nós temos que diferenciar o cristianismo do judaísmo. Até então, porque nós conhecemos Atos dos Apóstolos, e em Atos nós vamos encontrar ou um cristianismo judaico, ou um judaísmo cristão. Daí as brigas, as divergências que houveram entre os apóstolos. Agora eu vejo Paulo chamando os seus discípulos, dizendo, não quero que vocês citem o Velho Testamento. Eu quero que vocês levem revelação à igreja. Quero que vocês citem coisas novas. Tudo que vocês têm ouvido de mim, passem para frente, preguem para o povo, e o povo vai ficar feliz. Lembre-se, cuidado com o Velho Testamento. Eu quero que vocês tragam para o povo a época da graça, a palavra de Cristo e a revelação dela. Imagine você viver numa época onde você não tinha a Bíblia sequer escrita para estudar. O Velho Testamento, Paulo havia deixado de lado, não queria que ninguém estudasse. Paulo queria agora filosofar, e ele criou a filosofia cristã. Foi graças a Paulo que nós temos hoje uma igreja estabelecida, as doutrinas e coisas assim. Paulo está agora dizendo aos seus discípulos, preguem um evangelho por revelação. Não havia palavras escritas. Eu imagino como é que o pregador ia para o culto naquela época. Se hoje, com a Bíblia na mão, tem vezes que a Bíblia está gigante, a gente não acha nada o que falar. Tem vezes que nós não temos uma inspiração para pregar. Imagine você chegar numa igreja, aquela multidão de 10, 15 pessoas para lhe ouvir, e você de joelho falando, papai do céu, eu preciso de uma mensagem hoje. E o papai do céu tem que abrir um fax do céu e descer uma mensagem instantânea na cabeça do pregador. Coisas que ele nunca havia lido, coisas que o Senhor havia lhe revelado, ou que lhe havia feito lembrar da boca do apóstolo Paulo. A história diz que o que aconteceu, o incidente que gerou esta carta, foi exatamente num culto de ceia, o culto mais alegre e fervoroso da igreja. Eu não sei se você concorda comigo, mas o culto de ceia é aquele culto, irmãos, que a gente tem gosto e prazer de vir. A gente vem caído, rasgado, com flechas, a gente vem machucado, dilacerado, com a ferida aberta, vem se arrastando. Quando senta no banco, a gente olha para Satanás, dá uma risadinha de canto de boca e diz assim, você não conseguiu me vencer. Mais 30 dias, machucado, mas de pé, caído, mas já vou ser erguido aqui. Oh glória! No culto de ceia, irmão, se o diabo entrar e esquecer que é diabo, até ele acaba dando glória ao nome de Jesus Cristo. Eu tenho esse pensamento comigo. Agora olhe para cá, lá está Tito agora dentro da igreja, ministrando por revelação. Ministrando como? Por? Dá um grito aí, crente, 1, 2, 3. Ministrando por revelação. E ele começa a dizer, estamos aqui reunidos para, em memória de Cristo Jesus, fazermos tudo aquilo que Paulo nos ensinou. Agora, lembrando que ele nos ensinou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o cálice, e a história toda que nós recitamos quando estamos no culto de ceia. E Tito fazendo agora a homilia ou o catecismo da fé cristã, dizendo, nós seguimos a um Cristo que nasceu de Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, mas ressuscitou, foi assunto ao céu, e hoje está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Aguardamos o grande dia da sua volta. Só de ouvir isso, você já vai ao delírio e à loucura. Imagina um pregador daquela época dizer, eu ouvi dizer que ele saiu da sepultura vivo. O seu rosto quebrantado saiu de dentro da sepultura como o rosto de um leão da tribo de Judá. Eu imagino ele
florindo o sermão, como todo pregador faz. E pregador, irmãos, ele se empolga com o grito do povo. O povo grita de lá, o pregador não para mais. Começa a falar, ele vai falando de cá. E ele falando, e a igreja nova, não havia pecado escondido, essas coisas, mas a igreja santificada, o emocional da igreja indo a mil, o povo lembrando que Jesus morreu, mas que ressuscitou daqui a pouco. Diz a história que Tito libera uma palavra do Velho Testamento. Ele não podia falar, mas acabou falando. Estamos aqui reunidos em torno do nome de Jesus, que nasceu de Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, mas foi ressuscitado, mas que antes do dia ser dia, ele já era. E tudo que foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A história diz que ele recita o versículo de Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu quem me impedirá. Detalhe: os espirituais fizeram igual você, pulou, gritou, queria sair correndo, plantar bananeira de tanta alegria. Mas havia uma raça de crente na igreja de Tito, que aqui na Penha não tem, só tem lá na minha terra, lá na Vila Tatu, onde eu cresci. Ô raça ruim, só o sangue de Jesus Cristo para ter misericórdia. São dissimulados e dissimuladores, só porque tem uma carteirinha de membro no bolso, só porque leram a Bíblia algumas vezes, só porque usam a mesma roupa que a gente, e às vezes usa a Bíblia como um adereço debaixo do braço, como se fosse um perfume. Pensa que conhece tudo e sabe tudo, e às vezes até mais do que quem está pregando. Pode até saber, mas guarde para você pela educação. O cidadão lá não teve educação. A história diz que ele levantou, parou Tito no meio da mensagem, disse assim: pastor, o senhor pregou uma coisa aí que não tem lógica. E Tito falou: o que é que eu preguei? O senhor disse que Jesus nasceu de Maria. Nasceu de Maria. Mas o senhor está dizendo que ele é Deus desde a eternidade. Ele é Deus desde a eternidade. Então o senhor quer dizer que ele criou a mãe dele, para depois entrar na barriga dela e nascer? Ele fez a mãe dele para depois entrar dentro da barriga dela e nascer? A história diz que Tito parou. Não tinha base teológica, não tinha estudo, não conhecia a revelação do que nós chamamos de encarnação, que é um dos grandes mistérios da Bíblia Sagrada. E mistério é aquilo que só Deus sabe. Mistério é aquilo que Deus só revela no tempo certo. E mistério é aquilo que Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. Não é para qualquer um. O pregador ficou com as calças na mão, porque o cidadão colocou ele numa sinuca. Porque ele disse que ele havia nascido de Maria, mas ele disse que ele era Deus desde a eternidade. E como Paulo não havia sistematizado a fé da encarnação, ou seja, o mistério da vinda de Cristo à terra, Tito ficou perdido. E naquele momento eu imagino o sorriso de Satanás na boca daquele infeliz, irmão. Ô raça ruim, que nem para ficar endemoniado presta. É perigoso o diabo chegar e ele deixar o diabo endemoniado. É verdade, são pessoas que vêm para a igreja do Senhor depois de muito tempo na fé, ou acabou de chegar, acha que é o rei da cocada santa, acha que pode tudo, acha que Jesus estabeleceu ele como juiz de causas espirituais. E Jesus não instituiu ninguém como juiz de causas espirituais. Está entendendo? Você não é juiz, você é um réu como eu. É um réu remido, lavado pelo sangue, mas é réu. Se eu fosse você, eu abria essa boca bonita que Jesus te deu e dava um grito de glória ao nome. Termina o culto. Tito vai para casa vencido. Imagine, não tem nada pior para um pregador do que ele ser vencido na noite. Irmãos, às vezes é melhor morrer do que você pregar e não atingir aquilo que você espera atingir, do que você ter um objetivo e o objetivo não ser concluído. Na porta da igreja, a igreja sempre tem os seus dois grupos, né? A metade da gigante igreja de 15 membros, 7 crentes e meio, 7 crentes adultos e uma criancinha do lado. Pastor Tito, liga não, aquele cidadão é endemoniado mesmo. O outro grupo mais intelectual diz: pastor, eu só congrego na sua igreja se o senhor souber o que o senhor está pregando. O senhor está pregando, o senhor nem sabe o que o senhor está falando. O senhor falou uma coisa aí, o cidadão interpelou o senhor não soube sair dessa. Tito foi para casa. Eu imagino como é que ele voltou para casa aquele dia. Eu já voltei assim algumas vezes para casa, com um fel na garganta e uma dor aqui na boca do estômago, que se eu pudesse achar um buraco, eu pulava lá dentro, irmãos. Deus às vezes permite isso na vida do pregador, para ele ver que não é ele que faz, é o Senhor quem faz na vida dele, né? Tito
A sopa não desce, a água não vai, o vinho desceu quadrado na garganta dele aquele dia. Ele vai dormir, dobra o joelho e pede auxílio àquele que é o professor dos professores. Espírito Santo, help me, sir. Me ajude.